Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Só ajustar aqui a questão do som, um momentinho, só ajustar aqui a questão do som, ok, acho que agora ajustamos o som, né? Acho que ficou bom o som agora. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que nós já estamos desde abril, né, nesse estudo aqui do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar o item Relações de Além-Túmulo, da questão 274, dentro do contexto do livro segundo, que é a vida espiritual. Então, vamos desenvolver o nosso estudo. Na última live, nós falamos aqui da escolha das provas, conversamos sobre as questões 268, 269 e 270, falando aqui, então, continuando com o assunto da escolha das provas. E hoje vamos começar a conversar sobre o tópico Relações de Além-Túmulo. Lembrando que esse capítulo 6 do livro segundo, ele trata do assunto da vida espiritual, ou seja, da vida no mundo espiritual, da vida dos espíritos, da forma que os espíritos, ou a maneira, ou o relacionamento dos espíritos no mundo espiritual, né? E aqui em especial, essa ideia então da relação além-túmulo. Então, nesse sentido, né, nesse conjunto aqui de perguntas, Kardec, então, na questão 274, ele faz a seguinte pergunta: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Então aqui, para a gente lidar com a pergunta, nós precisamos daquele conjunto de perguntas da questão número 100 à questão 113, aqui do Livro dos Espíritos, que trata da questão 100 à questão 113, é tratado, né, o assunto da escala dos espíritos, ou seja, das ordens espirituais. Nós já estudamos isso aqui, né? Da questão 100 a 113, Kardec nos apresenta 3 ordens de espíritos, e nessas 3 ordens ele nos apresenta 10 escalas, 10 níveis. Então ele nos fala da terceira ordem, da ordem dos espíritos imperfeitos, que são colocadas 5 classes. Nos fala da segunda ordem, dos chamados bons espíritos, que ele nos apresenta 4 classes, e nos fala dos espíritos puros, da primeira ordem, espíritos puros, uma classe, ou classe única. E ali ele coloca nessa escala dos espíritos menos evoluídos aos chamados espíritos puros. E Kardec mesmo explica que é uma ordem pura e simples didática, que existe N escalas, que não só aquelas 10. Mas para um fim didático, Kardec colocaria aquelas 10 escalas. E é justamente sobre essas que a questão 274 trata, né, ou versa sobre essas, quando aqui diz as diferentes ordens dos espíritos, as diferentes categorias, por assim dizer, de espíritos. E ele então pergunta se nessas diferentes ordens haveria uma hierarquia, uma certa, no sentido de subordinação. Haveria espíritos com autoridade maior, com autoridade que sobrepujasse aos outros espíritos.
Então é essa pergunta que Kardec faz aos benfeitores espirituais. E eles respondem a Kardec sobre a existência dessa diferenciação de autoridade. Eles respondem a Kardec o seguinte: sim, ou seja, há subordinação e autoridade. Então eles respondem sim, muito grande. Então é uma resposta afirmativa, mas que dá um caráter um tanto superlativo, dizendo que sim, e uma diferenciação muito grande. Então, em outras palavras, há uma nítida diferenciação entre os espíritos em função das suas ordens, das suas classes evolutivas. E eles prosseguem, os espíritos prosseguem aqui respondendo, dizendo: os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Olha aqui que interessante, observemos que interessante essa frase. Existe essa diferenciação e os espíritos exercem a sua autoridade sobre outro em função da sua superioridade, mas uma superioridade moral, um ascendente moral. E é interessante usar aqui a palavra irresistível. Vejam, eles exercem por um ascendente moral irresistível. Essa palavra irresistível, ela me recorda uma frase do espírito Miramês, pela mediunidade de João Nunes Maia, não me recordo aqui a obra, mas Miramês disse: o convite de um superior é irresistível. Vejamos que interessante essa frase de Miramês. O convite de um superior é irresistível. Em outras palavras, o superior ele não dá ordem, ele faz um convite. E esse convite, pela ascendência moral, é irresistível. Vejam que forma interessante. É muito interessante, eu só vou ajustar aqui a imagem aqui não está legal, só ajustar aqui do Facebook, tá? Acho que agora deu certo. É assim, nós estamos aqui naturalmente em casa, todo mundo, então tem hora que eu preciso ajustar aqui, nem sempre dá certo da forma que eu queria. Mas sigamos. Ascendente moral faz com que essa superioridade seja irresistível. Então a gente observa nessa frase de Miramês, quando ele diz que o convite de um superior é irresistível, que aquele superior, que quem é realmente superior, que é a autoridade moral, não dá ordens, não obriga, faz um convite. E percebamos, é irresistível. Percebamos, Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos segui-lo? Ou ele os convidou? Ele disse para Pedro e para André: joga tuas redes fora, doravante farei de ti pescador de almas. Para Mateus, ele disse: levanta e segue-me. Ele faz o convite. E esse convite de Jesus foi irresistível. Foi irresistível para aquelas pessoas que ele convidou. Então, esse aspecto do irresistível, essa não resistência ao convite de um superior, é que vai marcando a maneira do superior agir. Porque a autoridade, ela não é advinda da força. Não é. A autoridade é fruto do tempo. A Lâmia diz aqui: Emanuel não seguiu quando encontrou com Jesus. Por quê? Jesus explicou isso. Não com relação a Emanuel,
Mas tem uma frase de Jesus que ele diz o quê? Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ali o senador romano não queria. A vaidade era mais forte. Então Jesus ali, ele não faz um convite, ele faz um alerta. A forma de alerta, dizendo a ele, por que você não começa agora? É diferente do que ele faz ali no convite com os apóstolos. Segue-me. Segue-me tu, diz ele. Siga-me. Mas esse que quiser que Jesus coloca, aquele que quiser, não para aí. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. O aspecto da humildade. Então, Paulo foi convidado imediatamente, a Lâmia coloca aqui, com Paulo. Paulo aceitou plenamente o convite. O que Jesus disse a ele? Apenas disse, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem aquele tu persegues, não recalcitre contra o aguilhão, diz ele. E aí Paulo diz a ele, o que queres que eu faça? Ele diz, vá a Damasco e será dito o que fazer. O convite foi feito, vá a Damasco e será dito o que fazer. É muito perfeito isso. Não existe a ordem. Não existe a ordem. Existe o convite para esse fim, de seguir. Esse aspecto é muito interessante. E aí trago também para que nós pensemos, alguém colocou aqui uma pergunta sobre o passaporte, já passou aqui, qual seria esse passaporte para o mundo espiritual? No item 13 do capítulo 10, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem que diz o seguinte, a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Isso está lá no item 13 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam, a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. E aí nós entendemos por que desse ponto irresistível. Porque o exemplo que se dá do bem, o fazer o bem, o sentir o bem, o viver o bem, é uma energia que se exala. É uma energia convidativa, que constrange os que não querem. Que acaba constrangendo aqueles que não querem. Aqueles que recalcitram contra os aguilhões, como disse Jesus ao apóstolo Paulo. Então, esse sentido da autoridade que um espírito exerce sobre o outro não é de mando. Porque havendo mando e havendo a obediência ao mando, pode ser pura e simples por medo, por submissão. Então, aquele convite, o convite leva a pessoa a pensar, a refletir. E aquelas pessoas que estavam para segui-lo, aquelas pessoas que estavam dispostas a segui-lo, imediatamente faziam. Vejamos, o convite feito a Maria, pelo Espírito, anjo Gabriel, ele faz um convite de uma forma velada. Ele a cumprimenta, ele faz uma saudação. Salve Maria, tu és agraciada do Senhor. Vejam, tu és agraciada do Senhor. E ela, depois do diálogo, ela diz o que a ele? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Ou seja, segundo o que você disse. Quando Jesus chama Ananias em Damasco para atender Saulo, Ananias dormindo, Jesus se apresenta a ele em sonho, ou em sono, e diz a ele, Ananias, e ele acorda e prontamente responde, eis-me aqui. Então, é esse sentido do irresistível, porque ele toca fundo. É algo que ali toca fundo.
é uma oportunidade que passa. Uma oportunidade que passa, como passou para Públio Lentulus. E só depois é que ele foi refazer. E é tão forte, e foi tão forte o convite, que Públio Lentulus, o espírito que envergou o nome de Emmanuel para Chico, a feição que ele tem, a imagem que ele apresenta, ou a si mesmo se apresenta, é do senador romano. Utiliza-se o nome de Emmanuel, Deus conosco. A palavra Emmanuel significa Deus conosco. E a feição é de Públio Lentulus. Como quer dizer, não entendi o convite. Não entendi. Aceitou quando entendeu o convite. Então é esse o sentido da autoridade. A autoridade legítima. A Lâmina diz aqui mais uma vez, nas desobsessões essa superioridade moral faz toda a diferença para socorrer os irmãos necessitados, certo? Certo. É o que nós vemos, Lâmina, no capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos. Lá no livro Atos dos Apóstolos, nós temos uma demonstração desse aspecto da autoridade moral num processo desobsessivo. No Ato dos Apóstolos, lá do Novo Testamento. No capítulo 19, nós temos uma passagem que diz o seguinte: em nome de Jesus, Paulo fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas, quando levadas aos doentes, eles se viam curados. E eis que, sabendo disso, 2 exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, começaram a expulsar um demônio, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós dizemos, saia desse homem. E o espírito maligno, virando-se para os dois, disse: Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos bem quem é, e vós, quem sois? E avançando-se sobre os dois, agrediram-no, feriram-no, e os dois nus fugiram. Vejamos que, nesse capítulo 19 do Ato dos Apóstolos, que perfeição para mostrar o aspecto da autoridade moral. De não querer ter a autoridade que não possui. É diferente. A Dinardes pergunta qual é o capítulo. O capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos. Capítulo 19. Muito simples. Não precisamos ir muito além do Novo Testamento. Do Novo Testamento, capítulo 19, Atos dos Apóstolos. Uma demonstração do que é o efeito de uma autoridade moral, de uma pseudo-autoridade. Jesus nós conhecemos, disse o espírito maligno. Jesus nós conhecemos. Paulo sabemos quem é. E vós, quem sois? Porque eles se valiam de uma autoridade que não tinham. Vejamos o texto. Começaram a expulsar os espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós dizemos, saia desse homem. Qual autoridade que eles evocavam? A deles ou de outrem? Evocavam a autoridade que não era deles, era de Jesus e de Paulo. Veja, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E a resposta: Jesus conhecemos, Paulo sabemos bem quem é, e vós quem sois. Aí vem um aspecto. Mas, Simão, então, nunca nós poderemos trabalhar num processo desobsessivo. Porque nós não somos perfeitos. E quem falou que a autoridade vem nesse sentido do diálogo com os espíritos, viria de uma perfeição? Viria ou vem de um coração que reconhece a sua inferioridade. Muitas vezes no diálogo, para orientar um espírito, numa reunião mediúnica, ou deveria ser sempre, aquele que dialoga precisaria reconhecer a si mesmo como um ser também necessitado de auxílio. E dizer àquele espírito: olha, talvez no seu lugar eu faria do mesmo jeito.
porque eu não sou um ser perfeito. Mas eu não estou no seu lugar e estou vendo as consequências ruins do que você faz. E isso não será bom. Repense, tente mudar o seu conceito. Volto a te dizer, talvez no seu lugar eu faria do mesmo jeito. Mas eu não estou no seu lugar. Eu estou percebendo as consequências. Dê um pouco de atenção ao que eu estou lhe falando. Não me coloco superior a você. Apenas talvez eu esteja enxergando uma consequência que você ainda não enxerga. Desculpe-me. Talvez você ainda não percebeu. Você está movido por muita raiva. E talvez não está percebendo isso. Dá um tempo. Pensa melhor. Pense melhor a respeito. Veja como é o diálogo. Desculpe-me. Veja como é o diálogo. Ou vejamos como é o diálogo. Respeitoso. Agora, se aquele diz, você não pode fazer isso, você está errado, isso que você faz é completamente errado, aí eu estou sendo hipócrita. Porque eu não sou perfeito para poder exigir a perfeição do outro. Mas eu posso dizer que naquele aspecto, naquele assunto, eu estou percebendo algo que ele não percebeu e convidando-o a rever os conceitos. Veja, é muito simples lidar. Obrigado pelos votos de saúde aqui. O espirro aqui foi mais por uma questão circunstancial aqui. Talvez uma alergia assim, circunstancial. Mas obrigado pelos votos. Perceberam então o que a gente quer, que eu estou querendo colocar no aspecto da autoridade? Autoridade não é sinônimo de autoritarismo. Por isso, volto a dizer, a reproduzir o item 13 do capítulo 10. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 13. A verdadeira autoridade, a autoridade legítima é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Estamos a 25 minutos nessa questão 274. Muitos dizem, você fica repetindo. Não estou repetindo, estou desdobrando a resposta. Estou desdobrando a resposta. Não estou fazendo ida e vinda, não. Percebendo diversos ângulos para nós interpretarmos o que é o senso de autoridade que está aqui. Há uma autoridade, mas não há um aspecto de subordinação obrigada ou obrigatória. Perfeito isso. Fechamos então a questão com a leitura. As diferentes ordens de espírito estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Muito bem colocado aqui pela Tatiana. Não há autoritarismo. O autoritarismo é uma pseudo-autoridade, é uma imposição de força. É uma imposição de força. O impor já denota a não autoridade. Quando há uma imposição, é porque não houve um envolvimento, um convencimento. É isso que os espíritos estão dizendo aqui. E aí vejamos a questão 275, para os que estão entrando pela primeira vez, tem a 274A, mas eu não leio todas as questões. Nós trabalhamos o assunto, ok? Porque a 200, mas vamos lá, vamos trabalhar a 274A, porque ela vai reforçar o irresistível. Vejam, os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Olha a resposta deles. Eu disse irresistível. Ou seja, eles disseram, Kardec, eu já expliquei na questão anterior que é irresistível.
Então, quando Kardec reforça a pergunta, ou traz essa pergunta, se os espíritos inferiores podem subtrair-se a essa autoridade dos que lhes são superiores, olhemos a resposta dos espíritos. Do espírito, eu disse, irresistível. Em outras palavras, disseram assim: Kardec, eu falei irresistível. Por que está perguntando? Se fosse na nossa juventude da agora, dizia assim, ou. Mas é essa a resposta que os espíritos disseram. Deram. E aí vamos à questão 275. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Olha que pergunta, mineiramente falando, danada. Olhemos que pergunta danada essa. Em outras palavras, estão perguntando a posição social que a pessoa teve aqui na Terra, o poder que ela teve aqui na Terra, confere a essa pessoa, lá no mundo dos espíritos, alguma supremacia sobre os outros? Os cargos exercidos aqui na Terra, confere alguma supremacia? E eles disseram, não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. E depois, olha só que coisa interessante. Depois que eles respondem não, pois os pequenos serão elevados, os grandes rebaixados, que é um pensamento trazido por Jesus, o Espírito diz assim, lê os Salmos. Olha que interessante. Jesus foi dizer, aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. E aqui os Espíritos dizem, os pequenos serão elevados, os grandes serão rebaixados, e dizem, lê os Salmos. Imperativo afirmativo, lê os Salmos. E quantas pessoas, quantos espíritas, sequer sabem o que é o Velho Testamento, quanto mais os Salmos. Lê os Salmos. Os Espíritos nos solicitando, nos ordenando, é imperativo afirmativo, lê tu, para ler os Salmos. Frequentemente aqui os Espíritos nos remetem ao Velho Testamento. Vocês vão ver, nós já vimos questões aqui, veremos, eles dizendo a alegoria do Gênesis, e aqui ele diz, lê os Salmos. E o que são os Salmos? Os Salmos são um livro da Bíblia, do Velho Testamento. E um livro que foi composto ao longo de séculos. A exegese indica que esse livro Salmos não foi um livro escrito assim, sentou e foi escrever. Vários autores, várias pessoas. Salmos quer dizer cânticos, cântico dos cânticos. É um cântico. E são cânticos, pasmem, de Moisés, de Davi, de Salomão. Os próprios salmos, muitos vão dizer quem são os que cantaram. Então é um livro que traz um conjunto que tem gêneros, não é um gênero. Ele tem um gênero de lamento, ele tem um gênero de hinos de louvor, ele tem gênero de ação de graças, gênero de depositar, ou seja, de confiança. Tem os chamados salmos reais, do rei Davi e Salomão. Tem os salmos sapiensais. E em todos eles, nesses gêneros, não em todos os salmos, são 150 salmos. Em todos, no conjunto deles, tem esse aspecto de que nada vale a posição da terra. Os salmos, no geral, são cânticos de reconhecimento da superioridade divina e da
e da vaidade das posições no mundo material. Esses salmos reais são salmos de reconhecimento que o poder é temporal, não é perene. Então vejamos que o Espírito que aqui responde essa pergunta, a 275, ele conhece bem os salmos. Tanto conhece que pediu que lêssemos os salmos para esse ponto aqui. Para esses pontos aqui. Aqui a Rosa Flor diz, o Salmo 22 é verdade que Jesus o recitou quando na cruz? Sim, sim. Jesus não recitou o salmo inteiro, porque ele nem conseguiria. O Salmo 22 é um salmo grande. É um salmo grande. E Jesus não recita o salmo inteiro. Ele só inicia o salmo. Eli, Eli, lama sabachthani. Que é, meu Deus, por que me desamparaste? É a primeira frase do salmo. Esse salmo é o salmo do justo sofredor. Opa, bem colocou o Fábio aqui. É o salmo do justo sofredor. Do vencedor silencioso. É o salmo que se recita quando se sente que saiu vitorioso. Podemos até dar uma corrida rápida nesse salmo aqui. Só um segundinho, deixa eu pegar aqui, ó. Opa, cometi um deslize aqui, devo ter machucado todo mundo, derrubei aqui derrubei aqui o negócio aqui, o iPad. Desculpe-me, derrubei vocês, espero que não tenham se machucado. Mas deixa eu pegar aqui, e lá no Salmo 22, é muito interessante essa observação que a Rosa Flor fez aqui. Vamos olhar esse Salmo 22, olha que beleza, né? Esse Salmo do justo sofredor. Ele diz assim, Deus meu, meu Deus, por que me desamparaste? Qual foi a frase de Jesus na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me desamparaste? E inicia o Salmo, só que ele para, não tinha forças. E aí diz o Salmo, Deus meu Deus, por que me desamparaste? Por que se achas longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tem sossego. Contudo, olha o Salmo, contudo, tu és Deus, tu és santo. Entronizo entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e vós os livrastes. A vós clamaram e se livraram. Confiaram em vós e não foram confundidos. Mas eu sou pequeno. E aí segue. É um salmo que tem 31 versículos. É um salmo de 31 versículos. Como que Jesus ia recitar esse salmo inteiro? Mas é o salmo conhecido. E ele então, ao dizer Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste, não é abandonaste, desamparaste, ele estava justamente recitando o salmo do justo sofredor. Justo sofredor, ou seja, aquele justo que dá exemplo para os demais e busca em Deus a força. Olha que beleza. Então é importante percebemos isso. E aqui não vou fazer análise de salmo nenhum, não é o foco. Eu só trouxe essa ideia, esse Salmo 22, porque a Rosa Flor perguntou aqui, e porque o Espírito aqui disse, lê os salmos. Mas não é uma leitura do Salmo 1 ao Salmo 150 de uma vez só. É simplesmente lê-los com tempo. Perceber quando é o rei Davi, quando é Salomão, quando é Moisés. Tem 2 salmos que são mosaicos. É esse sentido. E ainda nesse sentido, qual o sentido? Da autoridade, que não tem a ver com as posições da terra, eu sugiro que leiamos, ou que vocês leiam, o item 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós temos nesse item 8 do capítulo 2? Uma frase. Diz assim, uma das frases: não se vos pergunta quem haveis sido, que posição haveis ocupado,
mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Voltando ao mundo dos espíritos. Quando de volta ao mundo dos espíritos, não se vos pergunta o que haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Olhemos essa frase do item 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Total afinidade com essa questão 275. Uma rainha de França, como diz bem aqui a Lúcia, uma rainha de França é o Espírito que assina essa mensagem. Não se vos pergunta o que haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Isso é que vai determinar o aspecto da reentrada no mundo dos espíritos. Então entendamos novamente a pergunta. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Resposta dos Espíritos. Que não venham alguns puristas radicais dizendo, você está falando do Velho Testamento. Sou eu não, quem está falando é o Espírito que deu essa resposta, viu? É o Espírito que respondeu a questão 275. O Simão pediu para ler os Salmos. Não, eu não pedi. Quem pediu foi o Espírito que respondeu a questão 275 do Livro dos Espíritos. Lê o Salmo. Ok? Sigamos. Questão 200... O horário? Sim. Sigamos. Questão 275A. 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Kardec é muito interessante. Os pequenos serão elevados, os grandes rebaixados. Kardec soou um pouco mal isso. Né? Em outras palavras, diz, espera aí, como é que é esse negócio? Mineiramente falando, como é que é isso? Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? E aqui dizem os Espíritos, não sabes... Eles respondem com a pergunta. Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme os seus méritos? Os seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos. Pode pertencer. Ele não diz todos os maiores pertencem. Pode pertencer. A última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Olha a resposta. Compreendes isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado? O Espírito aqui ainda entende do Novo Testamento. Quase ele está dizendo aqui, lê o Novo Testamento, lê os Evangelhos. Desculpe esse tom de brincadeira, mas não é jocosidade da minha parte, não. Mas é porque as pessoas, os espíritas, muitos, boa parte, relutam em buscar a fonte. Bebe-se água limpa diretamente da fonte, quando a fonte é pura. Os evangelhos são uma fonte pura. Bebamos a água limpa, direto da fonte. E para quê? E muitos deixam de ler. E aqui foi além, disse, vai lá no Velho Testamento também, lê os Salmos, lê os Salmos. Então essa questão 275A, os Espíritos respondem. O que deve se entender por um e outro? Eles estão dizendo, olha, a escala espiritual, pode ser que na Terra uma pessoa que ocupa uma posição proeminente seja um espírito inferior, e vai fácil perceber isso. Basta saber o que essa pessoa faz na posição proeminente, se ela usa a sua posição para o bem coletivo ou para o bem próprio. É só isso. A Rosiane diz, o espírito foi irônico. De certa forma, ele foi bondosamente irônico. Né? Ironia no sentido de figura de linguagem, né? das nossas figuras de linguagem da língua portuguesa.
Não sabes que os espíritos são diferentes de diferentes ordens e méritos, segundo os seus méritos? O maior na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendeis isto? Olha a pergunta no meio da resposta. Compreendeis isto? Muito tranquila a resposta, muito clara a resposta. Questão 276. Aquele que foi grande na terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Interessante a pergunta. Então aquele que aqui foi o maioral e quando chega no mundo espiritual se percebe não mais o maioral, ele se sente humilhado por isso? E eles dizem quase sempre. E muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso, porque se sente humilhado é pelo orgulho ferido, Aqui a corrente de luz está perguntando se a live vai ficar salva. Eu sempre deixo essas lives salvas, eu as coloco no meu canal do YouTube. Eu sempre, quando termino, eu as coloco no canal do YouTube. E também fica aqui no Instagram, fica no Facebook, sempre ficam. O que um orgulho não faz conosco, né? O orgulhoso continua tão orgulhoso que se sente humilhado por perceber quem é. Quando chega no mundo espiritual e percebe a tolice da sua vaidade, ele ainda se sente humilhado. Porque o orgulho ainda está lá em cima, como dizemos em Minas. Aqui em Minas, está lá em cima ainda. Aqui a Cristiane lembra-nos a parábola do rico e do Lázaro. Exato. Não, aquela parábola da prece do rico, né? Da prece de Lázaro. Né? Graças te dou que não sou como um publicano, jejuo, dizia o rico. A prece, né? Porque temos ainda a ideia de Lázaro e rico no mundo espiritual, que é justamente o momento dos pesos, que é uma parábola belíssima, né? Da volta dos dois espíritos, do rico e Lázaro, o rico numa posição inferior e um abismo entre eles, e ele vendo Lázaro conversando com Moisés. É nesse sentido mesmo. Agora, não quer dizer que a pessoa que ocupa uma posição, por assim dizer, no mundo material, todas elas são ruins. Não. Há muitas pessoas, espíritos evoluídos, em posições proeminentes e que fazem o bem coletivo. E há muitos que de proeminência espiritual não tem nada. Apenas o orgulho e a vaidade materiais. Só isso. Sigamos. Questão, volto a dizer, não leio todas, então aqui eu vou para 278. Porque tem muitas perguntas que estão circunscritas, como essa questão 277. O soldado que após a batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos reconhece ainda como seu superior? Ele diz, o título nada vale, a superioridade real é tudo. Então é preciso nós percebermos que Kardec usa muito a ideia de exército, general, soldado. Nós temos que observar o contexto. A segunda metade do século XIX. Estávamos ali com movimentos que na década de 60 do século XIX culminou com a chamada Guerra Franco-Prussiana. A unificação da Alemanha dependeu dessa Guerra Franco-Prussiana, da França com a Prússia, que trouxe consigo todos os outros reinos germânicos. E depois da Guerra Franco-Prussiana nasce a Alemanha, unificam-se esses reinos germânicos e o país Alemanha surge. 1871 no final. Mas nos anos 60 já estava com esse processo. Então por isso Kardec trabalha muito com essas figuras de guerra, de general, de soldados. Daí então é onde eu não li a questão 277, porque ela só é uma derivação do que já foi falado. E aí eu vou para a seguinte, a 278. Então por isso que eu não leio todas, não é que elas não são importantes, é porque já estão contidas no conjunto dos comentários, ok?
nos comentários que eu estou fazendo, não nos comentários de Kardec, óbvio. E aí vem a questão 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Interessante isso, né? Lá das questões 100 a 113, tem lá as categorias, as classes dos espíritos, as ordens e as classes. E aqui Kardec então pergunta se essas diversas classes se misturam. Eles estão misturados. Olha que resposta interessante dos espíritos. Sim e não. Olha a resposta. Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Não se mistura no sentido de distinção. Superior, superior, ou seja, evoluído, evoluído, não evoluído, não evoluído. Eles se evitam, se aproximam segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos. Analogia, aqui podemos entender por simpatia, segundo a simpatia ou antipatia dos seus sentimentos. Tal como acontece entre vós, ou seja, entre nós aqui na Terra. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. A Tatiane diz aqui, a lei de atração. Sim, essa atração, a afinidade, né? Afinidade nos gostos, né? Nos bons gostos e nos maus gostos. Sim, é isso mesmo, Tatiane. Agora aqui eu chamo a atenção para essa frase, com a qual eles se referem ao mundo espiritual. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Eles estão dizendo que no mundo espiritual, o mundo material é um pálido reflexo do mundo espiritual. E aqui eu chamo a atenção para essa frase, porque muitas vezes, quando nós observamos os espíritos dizendo da forma de que eles vivem no mundo espiritual, que tem uma casa, que estão em um lugar, que tem uma roupa, a forma está muito igual ao mundo material, está muito semelhante ao mundo material. Não, não, é o contrário. É o mundo material que é semelhante ao espiritual. Por isso que os espíritos dizem que o nosso mundo é um pálido reflexo do mundo dos espíritos. Isso nos leva ao pensamento platônico, de Platão, da filosofia platônica, da filosofia de Platão, porque platônico dá um outro sentido. Platão trabalhava também com essa lógica. Ele trabalhava com a chamada episteme e com a doxa. Episteme, conhecimento. Doxa, materialidade. Então, dizia Platão que existia o mundo das ideias, a episteme, e existia o mundo dos sentidos, a doxa. Então ele usava o termo grego doxa, mundo dos sentidos, o mundo material. Episteme, mundo das ideias. E dizia que a doxa, o mundo dos sentidos, era um reflexo do mundo das ideias. Por isso o mundo das ideias. Aqui diz a tradução do Djalma Argolo, traduz como obscuro reflexo. Perfeito, obscuro reflexo, pálido reflexo, aí são palavras semânticas e semelhantes, ou seja, as mesmas semânticas, querem dizer o mesmo sentido. Perfeito. Mas uma belíssima tradução a do Djalma. É um bom estudioso, grande estudioso e grande entendedor. Djalma da Mota Argolo, né, o nosso soteropolitano, né, lá de Salvador. Então, vejamos nesse sentido. E, da mesma forma, Santo Agostinho. Ele dizia a chamada cidade dos homens, cidade de Deus. A cidade de Deus, a episteme de Platão. Cidade dos homens, a doxa de Platão. É um certo neoplatonismo agostiniano, mas os espíritos querem mostrar esse aspecto. Eles querem dizer que aqui no mundo material é um reflexo, um pálido reflexo, um obscuro reflexo do que é o mundo espiritual. Então, quando observarmos, quando vermos, lermos, ouvirmos os espíritos dizendo de situações do mundo espiritual, não digamos o mundo espiritual é semelhante ao nosso. Digamos, o mundo nosso aqui material é semelhante ao espiritual. É semelhante ao espiritual. Aí a gente consegue perceber que não são
estranhos ou estranhas às imagens do mundo espiritual, os dizeres do mundo espiritual, como que, engraçado, lá não tem diferença nenhuma daqui. Não, é aqui que não tem muita diferença com lá. Percebemos? Porque o mundo espiritual, conforme vemos na questão 85 e 84, 85 e 86 do Livro dos Espíritos, é o mundo primeiro. É o mundo primeiro. Ok? E aí segue a resposta. Os da mesma categoria, os espíritos da mesma categoria, se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam, os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Então aqui são os afins se atraindo. Os afins se atraindo. E vejam, simpáticos, espíritos simpáticos, não é no sentido de simpático, que simpatia, no sentido de coisa agradável, não, simpáticos no sentido de simpáticos um com o outro, o mal com o mal, o bom com o bom. É esse sentido. A Lama faz uma pergunta aqui, não vou dizer que está fora, mas vamos trabalhar. Simão, entrando nessa pauta sobre espiritual / material, por que há necessidade do ectoplasma do encarnado para os espíritos infelizes agirem, sendo o fluido cósmico pode ser manipulado diretamente? Não é para os espíritos ruins agirem, para qualquer espírito atuar na matéria, a manipulação é ectoplásmica, qualquer espírito. Kardec explica muito bem isso quando ele vai falar no livro dos médiuns da mediunidade de efeito físico. O aspecto, a densidade da matéria, do mundo material, do elemento corpóreo, é diferente do elemento espiritual. O fluido cósmico universal é a essência, é a origem para a matéria, nós já até estudamos isso. É a origem que se modifica, que se densifica. O espírito, o fluido inteligente, fluido material, fluido espiritual. Lembram quando estudamos lá, a partir da questão 25, 26, 27, os elementos do universo, principalmente a 27? Então, uma ação não é direta, há um processo ectoplásmico, né? Um processo ectoplásmico. Seja efetivamente ectoplasmia, ou seja, a energia densa manipulada pelos espíritos. Então é nesse sentido, né? Há uma relação direta. E aí temos que lembrar das nossas aulas de física. Já estão superados esses conceitos, mas nas nossas aulas de física lá atrás, o que é matéria? Energia condensada. Está superado esse conceito, mas superado no sentido de aprofundamento. São energias condensadas. Nós temos aqui essa caneta, essa lapiseira corpórea, energia condensada. Então, é nesse sentido, a relação, a energia espiritual, por isso que quando encarnamos, nós temos o perispírito, que é um corpo que tem características que permite o contato espírito-matéria, por meio de um corpo espiritual, que tem a sua matéria quintessenciada, do mesmo aspecto do fluido cósmico universal, né? Ok? Nós já trabalhamos sobre isso um tempo atrás, eu estou só retomando aqui porque eu achei pertinente essa observação que a Lâmia fez, uma observação muito bem colocada, né? Para a gente entender essas relações do mundo espiritual com os mundos materiais, ou com o mundo material no sentido de gênero, ok? Bom, estamos aqui por 3 minutos para encerrar. Deixa eu ver se a gente trabalha essa questão ou se deixamos para a próxima live, né? Vamos deixar para a próxima live a questão. Nós vamos parar aqui então na questão 278, fica para a próxima live a questão 279, ok? A próxima live a gente sempre faz aos domingos, né? E eu já vou fazer uma proposta aqui, quer dizer, não é bem uma proposta porque eu não tenho outra saída, eu não tenho outro jeito.
Não, Lame, não tem que pedir desculpa por voltar, não. A sua pergunta foi pertinente, ela tem a ver com o que nós estamos falando. E não tem problema também voltar em outros termos, não. Eu já disse a vocês aqui, eu não estou preocupado em retilíneo uniforme, pode ser curvilíneo, não tem problema. Os nossos movimentos aqui não são retilíneos uniformes, eles podem ser curvilíneos. Nós vamos, voltamos, sem problema. Da minha parte, nenhum problema em relação a isso, tá certo? Porque senão não é um estudo, é uma leitura. Se a gente for sempre cursivo e nunca puder, e nunca voltarmos quando necessário, não seria um estudo, seria uma leitura, né? Então nós estamos aqui para um estudo mesmo. Se tiver que voltar à questão número 1, nós vamos nela de novo, sem problema nenhum. Não me sinto mas nem um pouco incomodado com isso, pelo contrário, tá certo? Pelo contrário. Então no próximo domingo, eu tenho uma palestra, uma live já agendada há muito tempo para as 10 horas da manhã, com o pessoal lá de Cascavel, no Paraná. Então, nós não teremos essa live às 10 horas do Livro dos Espíritos, porque eu tenho essa palestra com o pessoal lá de Cascavel, no Paraná, às 10 horas. Então, a proposta que eu vou fazer aqui, e depois eu posto novamente, é que nós façamos a live mais cedo. Em vez de fazermos às 10, nós fazemos a live às 8h30, 8h45, né? Para dar tempo de eu terminar uma para poder entrar na outra, né? Porque se fizer de 9 às 10 eu tenho que estar na outra, eu não conseguirei, né? Então talvez a ideia seria fazer 8h45 até 9h45, porque aí eu tenho 15 minutinhos para sair de uma live e entrar lá no link, que a gente tem que testar primeiro do pessoal lá do Paraná. Tá certo? Então no próximo domingo não será às 10 horas. Eu proponho que seja, se vocês concordarem, às 8h45. Eu sei que é mais cedo, mas qualquer coisa venham desdobradamente, né, pelo sono. Estão ainda dormindo, desdobrem e a gente conversa. Tá certo? Ok? Olha, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por esse carinho com o qual vocês me tratam, né? Muito obrigado mesmo. E assim, eu sempre digo que eu não tenho como agradecer senão na minha forma mineira, né? Deus lhes pague. Deus lhes pague por essa presença de vocês e por essa paciência que vocês têm comigo, né? Tem alguns que eu sei que ficam impacientes, mas assim, pelo menos demonstram aqui uma paciência. Muito obrigado, e nós vamos seguindo com o nosso estudo. Então, domingo que vem agora, em vez de ser às 10, às 8h45, tá certo? Eu posto isso durante a semana. E alguém pediu aqui, não poste o link da live. Sim, assim que eu receber o link, eu posto para... Aliás, eu já até recebi, eu vou postar. O tema é alguma coisa sobre filhos, educação de filhos, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar, agora eu não me lembro, mas eu vou colocar nas minhas páginas o post da palestra de 10 horas do domingo, ok? Boa noite para todo mundo, bom descanso, bom sono, né? E espero que nos encontremos novamente para essa live no domingo às 8h45. E se animarem, às 10 horas temos também uma palestrazinha, ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe a vocês e a família de vocês, a nós todos. Até.